por que o que eu vejo numa constelação às vezes é diferente do que eu experimento na superfície, no meu dia a dia. É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Slicker, eu venho falar com vocês sobre constelação familiar, é o tema que eu sempre trago nesse canal e que venho trazer com muito amor algumas reflexões e alguns olhares diferentes para a constelação, do ponto de vista até de entendimento, de compreensão. Então eu estou trabalhando aqui com os bonecos e quero exemplificar para vocês e mostrar algumas das perguntas talvez mais comuns que eu receba com a constelação familiar. E hoje eu quero falar o seguinte, vim trazer o seguinte, né? Eu recebo perguntas do tipo, poxa, durante uma constelação eu percebi que eu estava seguindo tal movimento, mas eu não reconheci esse movimento em mim. Ou, às vezes eu recebo dos meus alunos, inclusive, puxa, eu vou constelar alguém que fala que tem um amor, um respeito, um olhar muito grande pela mãe, mas quando a gente vai fazer a constelação, a gente percebe que existe muita coisa nessa relação que não foi bem vista, bem resolvida. Então, como a gente pode entender e perceber isso numa dinâmica, numa constelação familiar, né? E eu quero dar um passo para trás, como sempre, para que a gente veja de um lugar mais distante, sem julgamento, para que a gente consiga perceber, então, quais os movimentos ocultos que acontecem. Primeiro de tudo, para que a gente entenda, a constelação familiar, ela não é um processo que fica parado e que fica trabalhando apenas no nível racional. A gente inicia no nível racional, a gente começa com uma conversa para entender o que trouxe a pessoa ali, o que a gente está olhando, qual que é a questão a ser trabalhada, mas a partir daí a gente se abre para outras informações. Onde estão essas outras informações? Elas estão no campo morfogenético. São como se fossem informações que a gente carrega no nosso, o Jung chamava de inconsciente coletivo, então elas estão no nosso inconsciente, não só nosso, também do nosso sistema familiar, dos nossos pais, dos nossos avós, dos ancestrais, enfim. E a relação que a gente tem com essas questões é o que a gente olha numa constelação familiar. Eu não olho para as minhas respostas já racionais, eu olho para o que tem lá mais profundo, né, no meu inconsciente. É o que a gente faz também muitas vezes em terapia, né, em psicoterapia, em psicanálise, só que a gente vai seguindo outros caminhos para chegar lá. Na constelação a gente usa uma técnica de representação, de olhar com os bonecos e conseguir então ir talvez mais rapidamente aí no cerne das questões. Então quando eu falo, quando a pessoa traz, por exemplo, né, uma questão de relacionamento, ou quando ela traz uma questão de dificuldade de lidar com a mãe, ou dificuldade de lidar com o pai, a gente tem que iniciar e falar assim, tá bom, a gente se distancia da questão e a gente começa a olhar ela de fora e perceber o que tem aqui para ser visto. Então eu posso pegar uma pessoa para ser ela mesma, constelado, e aí peço para ela escolher, escolhe alguém para ser sua mãe, escolhe alguém para ser seu pai, e a gente vai posicionando, sem pensar muito, deixa eu trazer para cá, né, para enxergar melhor. A gente vai posicionando sem pensar muito e coloca aqui, né. Quando a gente, às vezes em uma conversa, às vezes em uma constelação, a pessoa vem trazendo muitas dores relacionadas ao pai. O pai, eu não sei se vocês viram, eu tô girando aqui, acho que não vai dar para ver os olhinhos dos bonecos. Mas então a pessoa constelada tá aqui, o pai tá aqui, de frente para ela, e a mãe tá lá. E às vezes a pessoa fala, porque o meu pai deixou minha mãe, meu pai traiu minha mãe, é muito comum, né? Minha mãe, hoje infelizmente a gente sabe o número, as estatísticas de mulheres solteiras, mulheres que criaram os filhos sozinhas, né? Então, existe às vezes muita mágoa nessa relação do pai e da mãe, e a pessoa, quando ela vem trazer o tema para constelar, ela carrega essa mágoa também. Então ela fala, eu tenho problemas de ordem, às vezes financeira, ou tenho problemas no meu trabalho que não vai para frente e tal, eu tenho certeza que está relacionado com o meu pai, porque ela já estudou, já viu vídeos de constelação, então ela já veio com um pouco de respostas, né? Quando ela faz isso, e a gente pode montar a constelação sem pensar, ao pegar os bonecos e colocar, tem que ser um processo sem pensar, vou pegando e vou colocando. Eu fiz aqui, montei para exemplificar para você ver como é. Mas
a gente pode então se deparar com uma situação assim. Por exemplo, né? A pessoa tá aqui, o pai tá aqui olhando para ela, de frente para ela, e a mãe tá de costas. E ela o tempo todo reclamando do pai. Ah, porque meu pai abandonou, porque o meu pai isso, meu pai aquilo. E a gente fala assim, peraí, mas onde tá o olhar do seu pai? Você consegue ver comigo? Onde tá o olhar da sua mãe? O que está acontecendo aqui? Toda essa fala dela para o pai, reclamando do pai e criticando, enfim, não é na verdade uma fala dela. Às vezes é uma fala do lugar da mãe. A mãe aqui, como eu falei, não sei se dá para ver os olhinhos, ela está de costas, porque a dor entre o que aconteceu entre a mãe e o pai é tão grande que a mãe não consegue olhar para o pai, não consegue dar lugar ao pai. E fazendo isso, ela impede que a filha também tenha acesso ao pai, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, deste ponto de vista, que o olhar que ela tem é esse. Na verdade, a indisponibilidade não é do pai, e sim da mãe. E aí você vai me falar assim, poxa, mas o pai foi embora, né? Na real, na superfície, no que existe ali no dia a dia, ela foi criada pela mãe, foi a mãe que dedicou o tempo, dedicou, né, tudo que podia para cuidar do filho. Às vezes entram outros elementos aqui, como os avós. Ah, fui criada pelos meus avós porque minha mãe tinha que trabalhar, então porque meu pai foi embora. Então a gente percebe que existem emaranhados aqui. E eu não estou dizendo que não existem aqui, mas que o essencial, o primeiro que precisa ser visto talvez seja isso. Porque a gente entra num lugar de julgamento. Imagina, eu tô falando do lugar da mãe, né? Se ela tá aqui falando do lugar da mãe, o que ela vai falar? Ela tá de costas pro pai, porque, de novo, sentiu ter muita dor, o abandono, enfim, e teve que cuidar de uma criança sozinha, então ela não consegue olhar pro pai. Só que eu não tô constelando a mãe, né? A pessoa que veio constelar não é a mãe, nesse exemplo que eu tô trazendo. A pessoa que veio constelar é essa. Então eu preciso mostrar para ela essa dinâmica e falar para ela, bom, você tem uma escolha. Ou você continua aqui no lugar da sua mãe, de costas para o seu pai, sem dar uma chance, sem olhar e sem ver que tudo foi como foi, e aí você realmente não quer dar um lugar, ou você começa a perceber que sua mãe também não estava disponível para você. E que tudo que você traz aqui nesse olhar de que faltou, na verdade, a falta estava aqui. A falta poderia ou pode estar aqui na mãe, não necessariamente no pai. Não é no sentido de a culpa é da mãe, tá? É simplesmente olhando deste ponto de vista. O que eu posso perceber daqui? Que a mãe fez tudo o que ela podia fazer. Mesmo tendo tanta dor de olhar para o pai, ela ainda se dedicou muito para cuidar, para dar estudos, para, enfim, para estar disponível para a filha, mas ela consegue fazer isso no nível mais do dia a dia, do que ela recebe ali. Ela não consegue fazer isso num nível mais profundo, mais inconsciente do campo, que é o que eu comecei falando nesse vídeo, né? Então, para entender a relação do que vem de mais profundo com o que eu vejo em uma constelação, é isso. Eu posso na superfície ter lá a mãe disponível e fazendo tudo por mim, mas por quê? Porque de alma ela não está. É quase que como uma compensação. Então eu faço isso para compensar o fato de eu não estar disponível. E é complexo, né, da gente entender, porque de novo não é puramente racional, tem outras camadas que nos separam desse entendimento com o entendimento racional. Então, às vezes eu recebo essas perguntas, poxa, mas minha mãe está disponível, fez tudo para mim, como assim na constelação surgiu que ela estava de costas ou que ela não estava ali olhando ou não? É por conta disso. Quando que a gente consegue enxergar essa dinâmica? Quando a gente se afasta. A partir do momento que eu me afasto, eu consigo ver que isso está acontecendo, né? Eu me afastei aqui, mas nem precisava, assim, eu tô vendo pelos bonecos, eu não tô aqui mergulhada. Só que o que acontece na nossa vida, a gente está aqui mergulhada, a gente não consegue ver. Então, a técnica da representação nos ajuda muito para isso, para que a gente entenda de alma tudo o que acontece e com amor também. Entender que não é culpa dela, também é responsabilidade dos dois, responsabilidade por ele ter saído, responsabilidade dela por ter
virado as costas, enfim, e ter entrado nesse outro lugar. E é minha responsabilidade também ficar olhando para tudo isso e não deixar como foi, né? Então, numa constelação, eu posso olhar para cá. É claro que existem várias etapas, tá? Não é simplesmente montar isso e falar essa frase que eu vou falar agora. Mas a gente percorrendo todas as etapas, a gente consegue, então, olhar para os nossos pais e falar: eu recebo a vida de vocês, eu agradeço pela vida que eu recebi e eu deixo o que é de vocês com vocês. Agora eu posso seguir para minha vida, né? E aí eu posso fazer um movimento de olhar para minha vida. E quando eu viro assim de costas, não é que eu tô dando as costas, é que eu tô realmente olhando para algo maior, tô olhando para minha vida. Tá bom? Fez sentido para você? Conta para mim aqui nos comentários o que você achou. Coloca sugestões de outros temas que você quer que eu traga, que eu aborde. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente tem vídeos novos todas as semanas, então se inscreve para ficar sabendo sempre de vídeos novos. Clica no sininho também, que você vai ser notificada. E a gente se vê na semana que vem, no vídeo da semana que vem. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.